Fabiola, a Constituição Cidadã diz, e com todas as letras, até porque presume inocência, que não se pode condenar antecipadamente alguém, ainda que o fato seja gravíssimo. E estamos diante de um fato gravíssimo acontecido há muito tempo atrás, ou seja, em novembro, final de novembro do ano passado, quase mais de 7 meses. Então, não se pode antecipar julgamento. Mas a sociedade não pode ficar desguarnecida. Então, também diz a Constituição Cidadã que, havendo necessidade, se pode impor uma prisão provisória, uma prisão preventiva, vale dizer, uma prisão provisória, por antecipação, em razão de necessidade. O que a gente viu até agora? Os fatos passados são graves, mas fatos passados não autorizam prisões preventivas. E qual a necessidade? Nos disse o Aguirre que foi por conveniência da instrução, teria sido, né? Nem o Aguirre afirmou isso com certeza. Então, por conveniência da instrução criminal. Isso é rótulo, está na lei. A prisão preventiva pode ser imposta para garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal. Alguém que fica atrapalhando a investigação, tentando acabar com as provas, tentando esconder as coisas. Conveniência da instrução criminal. Rótulo, sem dizer o porquê, sem dar a razão, até agora a gente não sabe o que ele estava fazendo para impedir a instrução criminal, para perturbar a instrução criminal. Então, é preocupante essa imposição neste momento, porque a gente não tem até agora, até o momento, e já deveria isso ter saído, porque quando se impõe uma prisão, fala-se logo, olha, é necessária por isso. Um exemplo clássico: alguém tenta matar uma pessoa e depois continua tentando matar, continua tentando realizar o homicídio. Então, há necessidade, sim, há necessidade. Agora, não apareceu até agora a gente não tem aí qual foi o exato motivo. Se usou um rótulo que está na lei: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Qual é essa conveniência? O que aconteceu? O Me motivo da preocupa prisão, muito. é isso, professor Mairovich, que o senhor está falando? Falta ser declarado o motivo da prisão. Eu queria abrir a nota da Polícia Federal. Razão da prisão. Vamos trazer só o que eles publicaram no site deles mesmo, da Polícia Federal, ver se traz essa explicação que o senhor está questionando e cobrando, né? Olha aqui. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Constituição Cidadã com o objetivo de esclarecer o suposto uso da máquina pública para interferir o processo eleitoral relativo ao segundo turno das eleições de 2022. De acordo com as investigações, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, e aí a gente lembra que Silvinei era o chefe, era o diretor-geral, teriam direcionado, aí eles colocam, recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no dia 30, que é exatamente o dia das eleições. Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que, no dia do segundo turno, dia 30, foi realizado um patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país. Policiais federais cumprem 10 mandados, e aí eles trazendo detalhe, e um mandado de prisão preventiva, que aí nesse caso é do Silvinei, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. Essa operação tem o apoio da Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal, que determinou ainda a oitiva de 47 policiais rodoviários federais, que vão também trazer esclarecimentos. Esses fatos investigados configuram, em tese, os crimes de prevaricação e violência política,
previstas no Código Penal Brasileiro, e os crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e ocultar, sonegar, e também assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento de utilidades, alimentação, meios de transporte. A gente tem as imagens, inclusive, para a gente poder ver desse dia dessa operação. Solta pra gente, David, as imagens do dia dessas operações, que foi no dia 30, né? E aí aqui diz a nota da polícia que o nome da operação Constituição Cidadã é uma referência à Lei Maior do Brasil, promulgada em 1988 e que, pela primeira vez na história do país, garantiu a todos o direito ao voto, que é a maior representação da democracia. Traz ou não, professor Mairovitch, essa nota da Polícia Federal traz a explicação que o senhor estava cobrando, não? Nenhuma. Você acabou de ler, descrever o crime, qual foi a conduta, o que eles fizeram lá atrás. Agora, isso já está feito. É gravíssimo? Não, sem dúvida alguma, é gravíssimo. Mas aí está o crime que está em apuração, ou os crimes em apuração. Agora, a regra é a liberdade. As pessoas são presumidamente inocentes. Então, precisa algo para quebrar essa regra. O que ele estava fazendo para que se justifique uma prisão provisória, preventiva, e que, não se, e que haja motivos, haja necessidade, porque senão nós estamos quebrando a regra, que ninguém pode ser antecipadamente condenado e preso. Essa é a regra. O que você descreveu e o que a polícia coloca, o quê? É a descrição do crime, a descrição da gravidade do fato. Mas a jurisprudência do Supremo e dos tribunais brasileiros é no sentido de que, olha, a gravidade por si só não autoriza essa prisão preventiva. Então, o que ele fez? Por isso usou um rótulo, conforme nos disse o Aguirre. Qual seja, é conveniente a instrução criminal. Então, pergunta-se o que ele estava fazendo para que essa prisão fosse necessária. O que ele estava fazendo? Está ameaçando testemunha? Ele é uma pessoa já aposentada da função, quer dizer, ele estava prevalecendo da função, ele está ainda estabelecendo contatos, o que ele estava fazendo? Que nós temos que, esse é um momento delicado, nós estamos com uma CPI em andamento, os golpistas estão reagindo, estão se vitimizando, como bem colocou o professor Casarões. Então, o que se exige do lado das autoridades, principalmente dos magistrados, é o caminho da legalidade e da legitimidade. Nós estamos no Estado democrático de direito. O que as instituições judiciárias precisam mostrar é que as instituições aplicam as leis, elas não atuam por vingança, não atuam antecipadamente. Por quê? Porque no processo vai ter decisão do mérito. Isso que foi colocado, com ampla defesa e etc. Os fatos são gravíssimos, a gente viu, está aí bem, existem indicativos suficientes. Mas qual a necessidade? O senhor acha que foi o senhor acha que foi um abuso de autoridade, de certa maneira, essa prisão dele? A gente sabe que foi determinado pelo Supremo